não é benignidade, ele é maligno. O que não é benigno, ele é maligno. Bondade, fé, mansidão, temperança, porque contra essas coisas não há lei. O terceiro motivo pelo qual Paulo usa o fruto é que o fruto, ele é o resultado, ou seja, na vida do cristão, na vida do crente, existe um resultado provocado pela ação do Espírito, e este resultado representa ou se apresenta sob diversas práticas positivas, abençoadas, guiadas por Deus. A esse resultado que vem do Espírito, Paulo dá o nome de fruto, porque é algo único. O fruto é algo único e precioso que nasce da ação de Deus na minha vida. O foco está todo naquele que provoca o nascimento dessas coisas. Em outras palavras, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega como se fosse a árvore frutífera que nutre e provoca o nascimento e o amadurecimento do Espírito. Esta provocação é um nascimento frutífero e saudável que vai gerar em mim desse fruto, frutos, gomos, que vão ser compartilhados na minha vida e no reino de Deus. A ideia é que, se abrirmos esse fruto, ao olharmos ele por dentro, se você pegar, eu dei o exemplo semana passada da tangerina, da laranja, da uva. Se você pegar esse fruto e abri-lo por dentro, você vai ver nele as qualidades, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Agora existe algo interessante, que é a diferença entre andar na carne e andar no Espírito. Diga comigo: andar na carne e andar no Espírito. E a minha pergunta, a pergunta que a Bíblia faz para mim é: como é que eu ando todos os dias? Eu ando na carne ou eu ando no Espírito? Porque Paulo disse no verso 16 de Gálatas capítulo 5: andar em espírito, porque quando eu ando em espírito, eu não vou cumprir a vontade da carne. Muitas vezes as pessoas parecem que me perguntam como se existisse uma fórmula mágica de não cometer tal erro, de não cometer tal atitude, de não errar, de não tropeçar. A fórmula mágica é andar em espírito. Se você anda em espírito, não tem como errar, não tem como tropeçar, não tem como vacilar. E João ainda abre um espaço para dizer: filhinhos, não pequeis. Não é essa a ordenança joanina? Ele diz: filhinhos, não pequeis, porque nós supostamente, quem anda no Espírito não peca. Não é essa a proposta, gente? Ou será que no céu vai entrar pecado? Vai entrar pecadores perdoados, pecadores regenerados, pecadores que foram ganhos pelo poder da palavra, pelo sangue de Jesus. Agora o pecado não entra, então você não pode carregar essa bagagem com você. Você não pode carregar a bagagem do pecado, porque andar em pecado é quando você anda na carne. Você conversa com alguém, ele é impaciente. Você conversa com alguém, você vê um tom de malícia. Você conversa com o irmão, ele arruma confusão com tudo e com todos, e tantas outras coisas. São problemas e problemas daqueles que andam na carne, mas não conseguem caminhar no Espírito, porque nós entendemos que o que é carne? Carne está dentro do contexto neotestamentário, uma palavra talvez nova para alguns. Neotestamentário. O que é o neotestamentário? É o que está contido, neotestamentário. Está escrito
No Novo Testamento, Antigo Testamento é vétero testamentário, tá? Então está escrito, contido dentro do contexto neotestamentário. E o vocábulo carne dentro do Novo Testamento, ele é sarx. Espera que eu já vou falar para você. S-A-R-X. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica, tá? Essa é uma palavra grega para testemunhar, para, como eu disse para minha tradutora, vai uma palavra aí difícil de tradução, para corroborar, tá? Com o escrito neotestamentário, ou seja, dentro do Novo Testamento, que designa a natureza de Adão, adâmica. Certo, gente? Porque Adão pecou, Adão tropeçou, Adão desobedeceu, Adão caiu, Adão quebrou o vínculo, Adão quebrou a aliança, Adão se fez inimigo de Deus, a ponto de que a inimizade contra Deus é algo tão sério. O pecado, quando ele domina a nossa vida, ele é tão sério. Ouça-me isso, porque o pecado tem o poder de nos afastar de Deus. Mas Deus, pastor, Deus, o sangue de Jesus não tem poder sobre todos os pecados. Sim, mas se você continuar na prática do pecado, você vai estar dizendo para Deus: eu estou me tornando seu inimigo. Porque vai te enfraquecer, vai cauterizar o seu coração. Ou seja, o Espírito Santo vai querer falar com você e a sua mente vai estar cauterizada. Então não se entregue às práticas pecaminosas, mas ande no Espírito. E essa palavra sarx, ela é utilizada para designo ou designada na natureza adâmica, que quer dizer que ela domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas no texto de Gálatas capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Um teólogo escreveu certa vez no seu dicionário do grego no Novo Testamento, e ele usou a palavra sarx para descrever a natureza exterior, a natureza que está fora, né? Que difere do homem interior. O homem interior, lá de Lucas capítulo 24, verso 39, palavras de Jesus. Jesus disse assim: vede as minhas mãos e vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus estava aqui nesse texto falando com os discípulos assim: toque em mim depois da ressurreição, para vocês verem que mesmo que eu ando no Espírito, que eu sou Espírito, porque agora eu tenho o corpo glorificado, eu ainda estou no processo da carne, vocês podem me tocar, né? Mas ele estava dizendo que mesmo sendo o exemplo de Jesus, o que Jesus estava dizendo, que mesmo sendo tocado, palpável, carnal, o espírito dele não era carnal, ele andava no Espírito. Ele vivia nas práticas do Espírito. Ele vivia uma vida de santidade. E é isso que nós precisamos entender. Quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, é para correr mesmo, a passos largos. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Eu sempre digo aqui, o diabo tem 3 funções apenas. E essas 3 funções são suficientes para fazer um estardalhaço. Ele é matador, roubador e destruidor. Ele veio matar, roubar e destruir.
Então não brinque, ele não vai olhar a sua posição social, econômica, física, financeira. Não, ele veio para destruir desde criança. E hoje o inimigo, Satanás, tem tentado de uma forma tão grande contra as famílias, as pessoas, que ele está invadindo os lares, porque está encontrando brechas dentro de algumas casas, e ele não precisa de um convite, ele precisa de apenas uma pequena abertura. Então é importante nós entendermos isso, que nós precisamos fechar brechas dentro da nossa vida, no seu falar, no seu proceder, no seu caminhar. E agora, falando de fechar brecha, eu não poderia deixar de falar o que é o Espírito. Se a carne são esses desejos pecaminosos que me faz cair, me faz tropeçar, que me faz ter uma vida miserável, e desculpe a palavra, não é bonita, mas é verdade, me faz viver uma vida desgraçada, porque a palavra original desgraçada é sem graça. Você já viu a pessoa, você já compartilhou, você já experimentou, já teve a oportunidade de conversar com alguém, e você o vê, o encontra e fala: nossa, você está mal, hein? Você está estranho. Porque a pessoa está envolvida nas práticas pecaminosas, a ponto de que até a sua feição ela é desfigurada. Nós tivemos um evento aqui recentemente, e tinha um casal que eu não via há muitos anos, e o rapaz, a esposa dele, sempre foram uma bênção na igreja. Nós o conhecemos há muito tempo, ele tocou comigo muitos anos, e quando eu o vi, eu falei para minha esposa: nossa, como eles estão estranhos, porque o Espírito, ele revela a feição da sua face. Você pode estar passando a maior luta que você está enfrentando, a maior dificuldade, mas você ainda assim está revigorado, você tem o vigor. Você sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que anda no Espírito, aquele que ele vive uma vida pautada na palavra, a Bíblia diz assim: ainda que o meu exterior se corrompa, ou seja, ainda que essa carcaça humana comece a ficar carcomida pelo tempo, pela idade, pela velhice, pelo cansaço, e a Bíblia diz: ainda que essa carcaça vai ficando mais velha, mais cansada, ou seja, ainda que o exterior vá sofrendo a ação do tempo, o meu interior, ele se renova todos os dias, porque a palavra de Deus é quem habita no homem interior, naquele que anda no Espírito. Então não é a idade, não é a velhice, não é o cansaço, não é o sol, não é o frio, não é o calor, é o pecado que consome o homem. Eu vou abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa para você. Escute isso, isso é muito importante. Jesus veio, nasceu, viveu, foi crucificado, morreu e venceu a morte. Sabe por que Jesus venceu a morte? Porque existia uma promessa para aquele que não pecasse. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. A morte não teve poder para acusá-lo, porque ele não pecou. Por isso, automaticamente, quando ele desce nas profundezas, eu vou aqui parafrasear isso para você, ele dá uma batida lá no inferno, onde a morte habita, e alguém diz assim, eu estou parafraseando isso, tá? Procurando, cadê o seu nome aqui? Não tem o seu nome. Aí Jesus diz assim, com os anjos acompanhando, é claro que não tem o meu nome aí, eu não tenho direito, eu não tenho condição de vir para cá, eu não pequei, então a morte não tem poder sobre a minha vida, e isso está sobre mim e sobre você. Se nós vencermos, continuarmos na palavra, que é viva, que é eficaz, a palavra é poderosa para me renovar, para me purificar e para me fazer vencer a morte. Existe uma promessa de vida eterna para aqueles que andam na luz. Existe uma, aleluia, existe uma promessa de vida eterna para aquele que anda no Espírito. Existe uma promessa de vida eterna, que a morte não vai nos deter. A morte não tem poder sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Senti Jesus aqui. O que é o
o Espírito. A palavra Espírito no grego, nós temos duas palavras nos originais. E alguém me perguntou numa live certa vez, por que eu gosto tanto do hebraico e não preferi estudar o grego da forma, não que eu não estude o grego, da forma que eu estudo o hebraico? A minha resposta foi simples, porque mesmo o grego, ele foi extraído do hebraico, simples assim. E a palavra Espírito no grego, Espírito, no grego, é pneuma. Vou dar um exemplo aqui simples, que nunca mais vai sair da sua mente. Quando você aprende a estudar certos assuntos que são difíceis, principalmente quando você quer memorizar alguma coisa, existe uma tática que é muito prática. Você assimila ou associa aquilo que você quer aprender com um objeto que você vai lembrar. Pneuma, e você vai entender mais na frente. Isso no grego. Pneuma, como é que chama aqueles 4 objetos que ficam debaixo do seu carro? Pneu. Por que eu associei pneuma com pneu? Porque o pneuma é um vento, é um ar. Olha só, pneuma, a arte de estudar o Espírito se chama pneumatologia. Pneuma, Espírito, logia, estudo. O estudo do Espírito Santo. No grego temos a palavra pneuma para espírito, no hebraico temos a palavra ruar. São as mesmas coisas. E esse termo, essa terminologia, significa sopro. Por isso que eu associei pneuma com pneu. Sopro, vento, respiração. E existe um texto no hebraico que fala que essa respiração, ela é o princípio da vida. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Eu não sei se sou eu estou suando com calor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Dá para colocar para nós aí, Giliade? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes, no grego pneuma, no hebraico ruar, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa palavra também é aplicada em outro texto agora, lá no Novo Testamento, quando Jesus se depara com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 24, que ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, se ele é Espírito, aquele que também foi formado e criado por ele, tem o dever de também o adorar. E a terceira pessoa da Trindade, ela é identificada nesses termos, como vento, como sopro e como respiração da vida. Se hoje eu vivo, se hoje eu estou de pé,
é porque o Senhor, Ele soprou vida em mim. A vida que eu vivo hoje, ela foi dada por Deus. Então nós vamos encontrar tudo isso. O que é carne? Agora, o que é andar na carne versus andar no Espírito? Paulo adverte os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais, gente, vai agradar a Deus. Quem anda na prática do pecado, jamais. Nós precisamos purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, purificar os nossos olhos, orar todos os dias. Deus, coloca guarda nos meus olhos, coloca guarda nos meus ouvidos, coloca guarda na minha boca, para que eu não venha pecar contra ti, porque alguma coisa vai querer entrar pelos sentidos que eu tenho, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. Por isso que eu sempre digo, gente, não empreste os seus ouvidos para o mentiroso, para o fofoqueiro. Não ande com quem é menos crente do que você, ande com quem é mais crente. E Paulo adverte os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, vivem uma vida dominada pela carne. Obrigado, irmão Davi, nossa, que alívio, maravilha. Agora minha esposa eu congelo. Jamais agradarão a Deus. Por quê? Romanos capítulo 8, verso 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, vou dar um conselho aqui, mas muito sério. Quando você vê que a sua carne está predominando na sua vida, seja em qualquer situação. Eu dei o exemplo aqui semana passada do pastor que ficou bravo com o rapaz lá no drive-thru, não aguentou, não teve paciência. Ele deixou a carne falar mais alto. E tem vezes que é assim, a gente tem que colocar a carne no lugar. Tem que colocar a carne no lugar dela. Por isso eu digo, nós temos que nos crucificar todo dia. Não tem nenhum santinho aqui, porque se a gente fosse 100% assim, dessa forma, nós não estaríamos aqui mais. Mas você sabe o que é lindo? Deus permite que nós passemos, ouça isso, pelo processo da provação para sermos aprovados. Eu vou repetir. O que está acontecendo comigo e com você enquanto estamos na terra, Deus está permitindo que passemos pelo processo da provação. Ai, pastor, eu estou numa prova. Glorifica Jesus, porque o diploma vai chegar. Glorifica a Deus, porque a sua vitória vai vir. E se você vencer essa aprovação, você vai ser aprovado. Vou dar um conselho para você, posso? Escuta aqui, tem pessoas que são repetentes em certas coisas. Tem um amigo meu que dizia assim: fulano de tal, ele formou na 5ª série, não consegue sair dali. Tem crente que é assim, ele se forma naquela aprovação. Você conhece algum crente que ele passa a mesma luta por vários anos e não consegue vencer? Ele não consegue ser aprovado. Então, quando nós somos provados, é porque Deus está dizendo assim: eu quero te aprovar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O viver na carne, ele opera a morte. Olha, gente, a morte física e a morte espiritual. Mas o viver no Espírito conduz o crente à felicidade e à vida eterna. Paulo é enfático ao afirmar, ao dizer: andai em Espírito. Por quê? Porque o Espírito nos ajuda a viver em santidade e de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem Ele não poderíamos agradar a Deus. Quem pode nos ajudar? Quem pode te ajudar? Quem pode me ajudar a me conduzir de modo a agradar a Deus, a não ser o pneuma, a não ser o ruá, a não ser o vento do Espírito, a não ser a presença de Deus que pode me conduzir? Somente o Espírito Santo de Deus que me faz
precisa andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, porque ele significa obter a vitória sobre a carne, sobre os desejos humanos, sobre os desejos adâmicos, sobre os desejos dos impulsos imorais, dos impulsos carnais. Quando o velho homem tentar ressuscitar novamente, o meu conselho é: crucifica-o, porque quem opera na sua vida não é a carne, quem opera na minha vida não é a carne, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Eu quero encerrar aqui nessa noite com esta parte. Semana que vem vamos falar sobre as obras da carne, é um convite ao pecado. Cuidado! Satanás coloca banquetes na nossa frente todos os dias, e nós temos que orar, pais, pelos nossos filhos, porque estão nas faculdades, nos high schools, e lá banquetes são colocados diante dele. Filhos, temos que orar pelos pais, para que eles não entrem numa situação principalmente financeira catastrófica, decadente, a ponto de tomarem decisões erradas, decisões segundo a carne. As nossas decisões devem ser segundo o Espírito. Se andamos no Espírito, é o Espírito que nos conduz. Se andamos no Espírito, é Ele que vai dizer: vira para a direita. Não é Ele que está no controle, vira para a esquerda. Tem pessoas que compram, tem pessoas que vendem, tem pessoas que fazem negócio, tem pessoas que mudam, tem pessoas que viajam sem perguntar ao Espírito Santo: o Senhor me permite? O Senhor está nesse negócio? Porque se nós somos guiados pelo Espírito, temos que ouvir a voz do Espírito, porque na maioria das vezes o que acontece conosco, e aí é onde a gente quebra a cara, é que a gente toma decisões na carne, a gente toma decisões nos próprios impulsos, a gente toma decisões nas minhas próprias vontade, no desespero, na angústia, no afã de se escapar de um problema. Mas quando eu ando no Espírito, quem domina a minha vida, quem controla a minha vida, quem guia os meus passos, quem me orienta, quem me leva para um lugar e para o outro, é o Espírito Santo de Deus, porque o crente não é guiado pela carne, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Vamos ficar de pé e vamos dirigir a Deus uma palavra de oração nessa noite. Lembrando que domingo teremos um culto abençoado na presença de Deus. Não falte o culto. Quem anda no Espírito, ele tem compromisso com a obra de Deus. Quem anda no Espírito, ele tem compromisso com a casa de Deus. Quem anda no Espírito, ele prefere estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Davi disse assim: vale mais um dia na sua casa do que 1000 fora dela. Se o seu compromisso não é tão importante, não é tão urgente, é porque você está priorizando a casa, o reino e a obra de Deus. Agora, se você troca o compromisso da obra, o compromisso com Deus, o compromisso com a casa de Deus por qualquer outra coisa, você está sendo guiado pela carne, porque quem anda no Espírito quer viver no Espírito. Quantos podem dizer glória ao nome do Senhor Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero pedir a Tua graça, infinita graça sobre as nossas vidas, graça abundante que venha sobre nós para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a vencer, para nos ajudar a caminhar no Espírito e viver no Espírito, e não seguir os desejos da carne, mas o desejo do Espírito. Senhor, agora leva-nos em paz, debaixo da cobertura do Teu sangue, guardados e protegidos pelo Senhor. É o que eu te peço, é o que eu creio, no precioso nome de Jesus. E quantos podem dizer amém e graças a Deus?